Então tá, pessoal. Nós somos o grupo que vai falar sobre um pouco da arte urbana e a cidade e essa interação, né? Sou eu, o Luciano e o Diego, que vamos trazer aqui uma conversa sobre esse estilo, né? O Diego vai ficar responsável pelas picapes dos nossos slides. Então, Diego, vamos dar o start aí, começar o primeiro slide. Dale. Pessoal, a gente trouxe aqui um pequeno roteiro do que a gente vai trazer aqui a discussão com vocês. E eu queria pedir muito a participação de todos e todas, porque a nossa proposta é um diálogo com vocês. Trazer opiniões, se é a favor, se é contra. E sempre lembrar que não tem uma opinião errada, todas são válidas, e isso enriquece muito o nosso diálogo, certo? Então, esse é o nosso pequeno roteiro. Nós vamos falar sobre o entendimento do grafite, a pichação, o contexto, o impacto, as interpretações dessa linguagem, exposições de artistas locais e também algumas alternativas para trabalhar com esse estilo de arte em sala de aula, que não sei se todos sabem, o gás que tem na lata de spray é tóxico, né? E muitos deles ainda fazem mal para a camada de ozônio. E então, até aliás, que tem muitas marcas de tinta na Europa que proíbem esse uso, né, desse gás. E aqui no Brasil não tem uma lei, né? Então aqui é liberado qualquer gás. Uma característica desse gás que é tóxico para a nossa saúde é que, por exemplo, o gás que vem na lata de spray na Europa é um gás que, quando tu aperta a válvula da lata, é um gás que desce. Ele não sobe para a camada de ozônio. E no Brasil, é um gás que sobe. Então, ele prejudica a camada. E também isso também interfere muito na hora de pintar a superfície. Dizem, né, e eu concordo também, que o spray que tem o gás que prejudica a camada de ozônio é mais fácil de lidar do que o gás com a pressão que não prejudica a camada. Beleza, dado esse roteiro aí para vocês, Diego, next, por favor. Diego, Diego, por favor, próximo. Voltou. Volta mais um para a gente aí, Diego, por favor. Estão me ouvindo? Não estão me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo, tá meio ruim, mas dá para ouvir um pouco. Tá. A respeito de pensar essa questão do que a gente pensa, né, como grafite ou pichação, né? Eu, E ficou lançada essa questão, né, para as pessoas, tipo, refletirem o pensamento delas sobre o que envolve a pichação e sobre o que envolve o grafite. Então, eu vou seguir aí falando algumas coisas sobre essa ideia dessa expressão, né? Eu vou fazer uma breve linha do tempo e vou estar falando um pouco sobre isso.
tem alguns tipos, né, de arte, sobre tag, e sobre a pichação como algo figurativo. Então, eu achei que vocês iam comentar sobre esse slide inicialmente, mas Pode, enfim, ô Diego, por favor, volta vou pro seguir. Diego, volta pro segundo slide que Ah, eu posso falar um pouco também. tá Tem um bom, material aqui, umas anotações que porque ficou assim, ficou vários slides aqui na frente, né? E a maioria desses slides eram de vocês. Eu achei que vocês iriam comentar esses slides. Os meus estão sim. um pouco mais para frente, Ô mas não Diego, tem consegue me problema, ouvir? vamos lá. Diego, consegue me ouvir? Tô te Volta ouvindo, mais um, por cara, favor. tranquilamente. Te ouvindo. Volta mais um, por favor. Aí, esse aí. Beleza. Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa sobre o entendimento sobre o grafite e a pichação. Mas eu faço um pedido para vocês aí abrirem o microfone, ficarem à vontade. Se não tiver com vergonha, escreve no chat, mas é importante para a gente ter esse diálogo e enriquecer a nossa proposta, beleza? Então tá. Entendimento do grafite e pichação, eu trouxe uma frase aqui que é muito importante, que diz que muitos pichadores, a galera que está aí pichando na rua, também faz grafite e alguns deles, inclusive, estão dentro das galerias de arte. Então, assim, essa galera que às vezes é mal vista por alguns como quem faz sujeira, também faz aquele grafite que, por algumas pessoas, é considerado como bonito, né? Eu trouxe um exemplo aí do paulista, o Rafael Slicks, que é um cara que viaja o mundo inteiro levando a arte dele, né, a arte urbana, o grafite, o picho, para o Brasil, para o mundo, para galerias. E aqui eu tenho 3 imagens, né, dele, duas que foram para a galeria e uma dele na periferia pintando, né, na rua. E aqui tem uma discussão interessante que é o grafite é uma arte de rua, certo? Mas quando ele vai para a tela e não para a parede, quando ele vai para a galeria, ele deixa de ser grafite? Se vocês puderem comentar e trazer a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam, fiquem à vontade. Pode passar o próximo, por favor, Diego. Outra coisa que a gente pode falar aqui sobre a arte urbana e a cidade, gente, é que muitas vezes esses artistas que estão pintando os muros da cidade, eles têm a intenção de quebrar a monotonia de quem está imerso nessa rotina do dia a dia, muitas vezes cansado, estressado, no carro, no trânsito, engarrafado. E essas pinturas, essas cores do grafite, diferente da pichação, né, que vamos falar mais adiante, muitos artistas têm a intenção de fazer com que a arte deles desconecte os espectadores, os cidadãos, né, a gente que está ali estressado no dia a dia, fugir da realidade através da pintura deles, fazer com que reflitam, pensem ou apenas se distraiam nesse momento caótico que a gente vive, né, do dia a dia. E outra coisa que a gente pode dizer aqui é que o suporte para o grafite, para a pichação, são as paredes, né? São os muros da cidade. E isso faz com que a rua seja a galeria de arte de muitos artistas. E eu estou para dizer que eu acho que é a galeria, a maior galeria de arte e também a mais democrática, porque todos os estilos de arte urbana, todos os estilos de arte na rua são muito bem-vindos. E aí faz com que muita gente possa
ter voz para expressar, se comunicar, protestar, trazer mensagens de diversas formas. E aqui eu trouxe um conceito sobre a palavra higienização do dicionário para trazer uma reflexão sobre um fato que aconteceu, eu não me recordo o ano, aqui no Brasil, em São Paulo capital, onde o prefeito Dória mandou apagar vários grafites na cidade, pintando esses muros com uma tinta cinza. Falando nisso, a nossa conversa, nosso trabalho aqui é sobre arte. Aí as pessoas podem ficar pensando, os caras estão falando de arte, estão falando de grafite e trazem uns slides cinza. Calma, é proposital, é com a intenção de fazer uma reflexão sobre essa higienização da cidade, né? Do que é limpo, do que é sujo, do que é bonito, o que é feio, através da cor cinza, usada pelo Dória em São Paulo. Por favor, passa o próximo para a gente. É o seguinte, comentar algumas coisas. Eu que sou de Vale. São Paulo, né, vi um pouco dessas coisas acontecendo e eu também não me lembro exatamente o ano que foi, acho que 2017, mais ou menos. 2019 tinha sediado, né, muitos muros da cidade para serem feitos grafites, né? Tinha financiado, inclusive, essas pinturas para que elas acontecessem. E então, de repente, entra o governo Dória e começa a fazer esse programa de limpeza da cidade para retornar ao cinza da cidade, né? Porque a ideia era exatamente quebrar o cinza de São Paulo, que São Paulo é muito cinza, né? Você passa pelos viadutos, essas coisas, era muita pichação, é aquele cinza feio. Então, ele passa a fazer esse programa de pintar, né? Construir grandes painéis. E aí tinha painéis incríveis, assim, nos viadutos de São Paulo. Se tornou muito bonito, assim, por muito tempo, aqueles painéis. E aí, de repente, surge esse governo para tirar isso, assim, com essa política de higienização, né, como foi colocado no slide. Acho que a única questão, assim, que não era menos ruim, vamos pensar assim, é que as tintas que ele usava era uma tinta reciclável. Era uma tinta que misturava um monte de coisas de recicle, e aí eles pintavam, faziam esses borrifadas com um cinza, né? Só que era um cinza horrível, né? Não era nem um cinza bonito, né? Então eles colocavam aquele cinza que era todo mesclado, meio amarelado, em cima de grafite como de artistas que são reconhecidos internacionalmente. A gente tinha um mural imenso dos Gêmeos, inclusive, foi apagado nessa época. E tantos outros artistas brasileiros que são, sei lá, se pagam milhões às vezes, não digo milhões, mas pagam uma grana para que eles vão lá para fora, façam essas pinturas. E amanhã a gente tem, tipo, um governo que faz isso, assim, tipo, apaga esses grafites, passando por um cinza cor de merda, assim, na parede de volta. Então a galera ficou muito irritada, assim, na época, né? Muita gente protestou contra isso, porque, como o Jonathan falou, era uma forma de quebrar, né, esse cinza da cidade, tornar a cidade mais confortável, harmoniosa, né? E o governo estava fazendo exatamente o contrário. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Porque assim, minha internet está caindo toda hora, inclusive eu tive que, logo que estava no começo da apresentação, eu tive um problema, achei que... Mas enfim, estamos aqui. Tá de boa. Aqui a gente Dá para te comentou um ouvir bem. pouco... Oi? Dá para te ouvir bem. Beleza. Aqui a gente comentou um pouco a diferença, né, de figurativo, de tag, né, essas relações entre o piche e o grafite. Eu vou falar mais um pouco sobre isso depois. Então, alguns Eu slides. posso dar uma palhinha aqui, ô Diego. Se me deixa... Beleza. Posso dar uma palhinha aqui. Fazer uma Pode breve seguir, então. introdução para deixar o pessoal mais à vontade para falar, porque no começo a galera fica meio tímida, então vamos aquecendo aí para todo mundo ficar à vontade e começar a nossa conversa e estimular o diálogo. Perfeito. Grafite e pichação, na real, assim, ó,
os dois usam o mesmo tipo de material e o mesmo suporte, que são os muros. Mas no Brasil, vamos falar assim, aqui no nosso país, é o país onde tem a maior distinção entre o grafite e pichação. Na gringa, Estados Unidos, por exemplo, grafite é uma coisa só, na real. Aqui sim tem essa distinção entre o grafite maior, né? Entre o grafite e a pichação. E a pichação, ela tá ligada ao marginal, né? Ao transgressor, enquanto que o grafite tá ligado mais à questão de imagem, né? E mais preocupado também com a estética, usando cores, muito mais cores do que a pichação, enquanto que a pichação tá mais voltada para comunicação, sabe? Passar uma mensagem ou até dizer para o mundo que assim, eu existo, eu estou aqui, eu faço parte da cidade. Só que a pichação é muito menos bem vista, assim, muito mal vista pela sociedade, pela questão das pessoas, algumas pessoas acharem que é sujeira, que não é arte, que não é expressão. Já o grafite a galera aceita um pouco mais. Até tem gente que paga para fazerem grafite em casa, em empresas. E aqui na cidade a gente pode ver muitos casos de casas, né, propriedades privadas, que deixam grafiteiros pintarem os seus muros com uma finalidade, que é evitar a pichação, porque dentro do grafite tem algumas regras, e uma das regras é o atropelo, né? O que seria o atropelo? Por exemplo, eu fiz uma pintura e o Diego, segundo a nossa regra, né, do grafite, porque eu sou grafiteiro, o Diego também tem experiência com grafite, o Diego não poderia pintar em cima de uma pintura minha, a não ser que ela esteja muito deteriorada, apagada com o tempo e tudo mais. Isso é uma regra dentro do grafite, então muitas casas, muitos proprietários acabam liberando o grafite em seus muros para evitar a pichação, porque eles não acham a pichação assim tão legal quanto o grafite. E outra coisa que aqui no Brasil rolou é que o material de pintura, o spray, no Brasil é muito caro. Era muito caro lá nos anos 80, 90, e ainda continua em 2022 muito caro. Então, o que isso aconteceu? O que isso fez, gente? Fez com que os grafiteiros, os artistas, começassem a usar outros materiais, como, por exemplo, a latex, né? Uma espécie de tinta acrílica, rolinho, pincel, e deixavam o spray para fazer o arremate, vamos dizer assim, o acabamento da pintura. Isso fez com que, no Brasil, o grafite criasse uma própria identidade, e essa identidade é reconhecida no mundo inteiro. Aqui a gente traz o choque estético e também trazemos algumas questões aí. É bonito, é feio, é limpo, é sujo, é arte ou não é arte? Na esquerda, a gente tem o picho, né, que é essa letra mais verticalizada, e na direita a gente tem o grafite colorido e tudo mais. E aí, trazer essa questão aí para vocês conversarem com a gente, vocês ficam à vontade. Dá uma olhadinha, como é que tá o chat aí, pessoal? Alguém já mandou alguma coisa para a gente? Outra coisa, pessoal, o, o grafite, o grafite é considerado ilegal, o grafite é pichação. Aí, dentro do grafite, assim, tem uma questão que muitos artistas pensam, assim, sobre se o grafite um dia for liberado, ele deixa de existir? Eu, como artista plástico, eu não sei essa resposta, porque seria meio controverso eu dizer que
continuaria sendo grafite ou deixaria de ser, porque quando eu digo que o grafite que está na rua e que o grafite que está na galeria, o que está no muro e o que está numa tela continua um grafite, sendo grafite, por que o grafite liberado não seria grafite? Não sei. Eu não sei essa resposta. Penso muito sobre isso, mas não cheguei a nenhuma conclusão ainda. A gente se pergunta muito sobre isso em relação ao picho, né? O grafite hoje ele já é liberado, né? Ele já é permitido, mas a pichação ainda tem esse viés, assim. Até mesmo porque a pichação traz esse legado, né? Justamente esse legado da rebeldia, né? Da transgressão. Aqui eu quis fazer uma pequena linha do tempo de algumas coisas, coloquei alguns itens. Vocês estão vendo aí na imagem, é o Muro de Berlim, do lado ocidental, que ele é todo pichado. Ah, e aí tinha o outro lado do muro, né? Que era todo branco, que era o lado socialista, onde a Rússia estava tomando conta, e do lado ocidental tinha dividido entre alguns países, inclusive Estados Unidos, né? Então a briga era basicamente capitalismo versus socialismo nessa época. Então a gente tem aí já alguns pichos de protesto. Então eu vou falar um pouco dessa relação, né? Eu começo falando um pouco da pré-história. Então a gente pensa essa necessidade de expressão do homem, né? Então ele já começa ali pintando nas paredes, fazendo grafismos, né? E desenhando, né? Então sempre teve essa maneira externa, né? De trazer para fora, tipo, colocar em paredes, né? E não, às vezes, em superfícies menos, ou num caderno, como a gente, no papel, né? Como que Ô, vai acontecendo essa história, né? Então, na ô Diego, pré-história, a gente começa a história da arte com essa relação, né? Com uma relação talvez muito parecida com o do picho. Embora o conceito de arte já seja muito controverso, né? O Gombrich, que é um dos grandes autores, né, e críticos de arte, ele vai propor exatamente essa ideia, né? Aonde começa a arte? Será que começa lá na arte rupestre, né? Mas tudo bem, pode ser que sim, pode se considerar que sim. Mas será que eles consideravam aquilo arte? Como que eles pensavam aquilo, né? Qual a conceituação deles? Então, aí a gente tem, na antiguidade, a gente já tem, por exemplo, em Pompeia, que é uma cidade romana, que já era muito costume já eles colocarem certas poesias na parede, ou às vezes xingamentos, né? Tem alguns protestos também. Na Idade Média, tem alguns registros de padres que atacavam conventos rivais para expressar a ideologia deles. Então, eu fui procurando alguns lugares, né? O Wikipedia que me indica, me ajudou em alguns desses dados. Então, algumas maneiras onde rola essa relação, né, do ser humano com o muro, né, com a parede, né. Ahn, Diego, desculpa te então, a interromper. gente vem ter o picho mesmo. Oi? Eu queria dizer uma coisa. Eu arrisco Pode dizer falar. que, que quase todo mundo aqui, né, é um pichador, porque quem nunca fez uma declaração de amor, seja lá com Errorex, ou gravou numa árvore o nome do seu amor, ou escreveu na classe o seu nome, são escritas, né? São pichações. E tu falou das cavernas, isso é muito interessante. Na, em Roma, Uhum. como tu falou, o pessoal escrevia poesias e alguns pensamentos também, e lá era chamado de grafito, né? E o termo grafite surgiu em meados de 1970, nos Estados Unidos, Nova York. Legal. Tem mais algum dado que você quer acrescentar sobre isso, Jonathan? Tranquilo. Sobre o surgimento do grafite nos Estados Unidos e Nova York? Não, é isso aí. Tá certo. Bom, aí eu peguei um pouco essa história um pouco alternativa, né? Que a gente tem muito essa coisa também de pensar, a gente
a evolução do grafite hoje e da pichação está muito ligada ao hip hop, né? Mas a gente pode pensar que nem sempre foi assim, né? Acredito que a partir dos anos 70, 80, né? Você falou que tem essa relação de surgindo em Nova York, né? Os bairros negros e bairros afastados, essa relação da pichação. Mas aí a gente começa a maneira como a gente vê nas paredes hoje, nos anos 60, com uma relação da contracultura, né? Que começa a absorver outros valores, com as transformações ali, eles começam a trazer essas pichações, escrever frases e colocar diversas maneiras de expressão, né? E aí, nesse contexto, a gente tem aí a Guerra Fria, né? Então, a gente começa a ter diversas ideologias transpassando ali e brigando entre si. A gente tem o movimento punk depois, nos anos 80, no final dos anos 70, dos anos 80, que também vai começar a utilizar o muro, né, para fazer as suas expressões e usar frases, né, de bandas. Então, essa relação com as gangues, ela começa a surgir também. Também ali nos anos 80 a gente tem a galera do futebol também, né, os hooligans em Londres, que usavam os muros para expressar as suas torcidas organizadas. Então, teve diversos entrelaçamentos, né, para surgir o que a gente tem hoje, o picho como arte. Como arte, a gente vê, inclusive, o picho, às vezes, todo organizado em diversas letras, como a gente viu um exemplo no começo do slide, e tem essa relação do picho já como arte, né, como algo harmonioso, e trazer essa ideia de um retorno à beleza, de repente, na arte, né? Não que a arte seja só isso, lógico, mas interessante, assim, e aí a gente tem essas modalidades, né, e isso, para mim, interlaça um pouco com a minha própria história, assim, eu nasci num bairro afastado também, na periferia, então eu cresci vendo muito dessas coisas. Eu fiz meu primeiro picho, eu era bem garoto, assim, eu tinha 7 anos quando eu fiz o meu primeiro picho. E como eu morava na cidade que eu morava, eu sou de Campinas, a gente tem, assim como São Paulo, tem um picho muito forte, né? Tem uma expressão muito forte do picho. Então, muita coisa eu vi dentro da minha própria história, assim, acontecendo essa relação das gangues, né? Uma coisa que a gente tinha e que eu fui percebendo ao longo do tempo era sempre esses rivais, né? O Jonathan falou dos atropelos, né? Aí o atropelo, nesse caso, acontecia pelas gangues rivais, né? Então, em Campinas, de um lado a gente tinha os registrados e do outro lado a gente tinha os mais imundos. Os mais imundos são muito grandes, eles estão em São Paulo também, eles são bem conhecidos. E aí ambos ficavam nessa coisa de pichar um em cima do outro, né? E eles tinham as tags específicas assim para expressar aquilo. Aí com o tempo eu fui conversar com eles, tinha sumido assim um dos grupos, né, em Campinas. E aí eles falaram, cara, a gente brigou e a gente desatou, assim, os lances que a gente tinha com São Paulo, que eram os mais imundos. E aí eles criaram uma outra CRIO, que é o nome, né, dentro dessa arte, um outro grupo de pichadores para expressar aquilo, né? Aí eles começaram a criar um outro símbolo que era um bem particular deles. E uma das peculiaridades, assim, desse rolê era fazer o picho mais alto e o picho mais difícil, né? Que envolvia prédios. Acho que a gente já vai ter alguns exemplos aí mais à frente. A gente tem alguns exemplos aqui de São Paulo, né? E aí trazer esses pichos difíceis de fazer. Só o picho, né? O cara ele tinha que fazer uma espécie de rapel para poder criar isso, né? Então, geralmente o cara um ia lá em cima, o outro dava a mão, e, tipo, os caras se confiavam como irmão que o outro não ia soltar, faziam uma espécie de escadinhas assim para poder fazer certos peixes. O que mais a gente poderia falar? A gente poderia falar então dessas modalidades, né, de picho, né? O picho provavelmente com spray ou a lata de tinta, as formas que os caras foram arrumando para fazer esses pichos altos também.
Depois o stencil, né, veio com uma maneira de expressão de trazer algo pronto, né, mas já ali mais próximo do grafite. O lambe-lambe, que também é uma arte muito antiga, ou simplesmente criar canetões para pichar as tags, né. Bom, o que mais a gente pode falar sobre isso? Então, a gente pode pensar sobre essa relação da simbologia que há dentro do picho. Tinha uma tese que eu estava lendo esses tempos atrás que também propunha que muitas letras do picho adivinham das runas nórdicas, assim. Eu achei bem interessante, que de fato é muito parecido, que os pioneiros da pichação em São Paulo tinham se baseado nessas runas antigas. Diego, tu comentou com a gente a tua história, que teu primeiro picho foi com 7 anos. E o legal de falar sobre arte urbana, grafite, pichação, Isso, cara. é que esse estilo de arte, na sua maioria, ela, digamos assim, ela atinge o público mais jovem e muitas vezes a galera da periferia. Eu comecei a pichar também, a fazer grafite com 9 anos, porque na real era a arte que a gente tinha assim mais contato, porque não tinha não tinha acesso a galerias, até pelaquela questão que muita gente sente, passa de não pertencimento a certos lugares, e a rua acaba sendo uma galeria de arte, como eu falei no início, né? E todo mundo tem acesso Uhum. àquelas pinturas, pode pintar também, então é super democrático. Tem diversos desenvolvimentos, né, a gente pode pensar na relação do picho hoje em dia, né, cara, tipo, às vezes também tem a coisa da adrenalina, né, às vezes é até quase uma forma de esporte, né, tem muitos caras que eu lembro, depois eu fui morar um tempo em São Paulo, né, e aí eu conheci uma galera, assim, também, né, que pichava, conheci alguns pichadores grandes em São Paulo, e aí tinha essa coisa, né, cara, de sair de rolê, por exemplo, eu saí com um grupo de pichação que chamava os Mais 51, tá ligado? É uma crew muito conhecida. É uma crew que foi passando. Tinha uns caras bem antigos, tipo, não sei se anos 90, acho que quando começou os Mais 51. E aí foi passando de uma galera, tipo, o cara entrava no grupo e começava a pichar os Mais 51, tipo, aí depois ele envelhecer nesse rolê e ia tipo, apadrinhar uma outra pessoa que ia virar também os Mais 51. E aí, nesse meio tempo, virou, tipo, os Mais 51. E aí eles faziam um desenho do lado, tipo, que era os Mais 51 e maconha, tá ligado? E os caras saíam na rua pra pichar e era isso. Era sempre o goró mais barato, tá ligado? Era fazer esse rolê pra pegar o goró mais barato e um beckzinho pra fumar enquanto eles saíam pulando de prédio em prédio, fazendo rapel, misturando coisas com letra-cor, tá Sim. ligado? Aham. É, Então, eu foi aqui bem em maluco. Pelotas, eu Campinas, aqui em tinha uns caras que Pelotas, chamavam impossíveis, mano. Os caras eram só lugares altos, assim. Os letreiros grandes, eu aqui em eram os Pelotas faço letreiros parte grandes em da lugares difíceis de pichar. Eu aqui em Pelotas eu faço parte de uma CRIO também, que se chama Quarta CRIO, e foi legal tu falar sobre as CRIO, né? Porque tem, tem assim, histórico, né? Essa questão de gangues demarcando territórios, né? Querendo conquistar novos bairros, novos lugares, e também tem as CRIO, que são essa família, né? Esse grupo de artistas. Por exemplo, a que eu faço aqui em Pelotas, a quarta CRIO, é uma crew de artistas, né? Tatuadores, fotógrafos, skatistas, pichadores. E isso é muito interessante porque tem uma questão geográfica nisso, né? Por exemplo, a quarta crew é uma crew que é da Zona Norte, do bairro Santa Terezinha. E normalmente o pichador, o grafiteiro, ele conhece toda a cidade praticamente. Ele conhece muitas ruas. E aí ele consegue, sabe,
levar a comunicação dele, levar a arte dele para vários bairros. E eu acho que algumas pessoas vivem assim vamos botar São Paulo, que é enorme, ou Nova York, dizem que quem mora em Nova York pode viver uma vida inteira que não vai conhecer a cidade toda. E muitos grafiteiros acabam, né, por causa da sua arte, conhecendo muitas ruas, muitos lugares da cidade que algumas pessoas acabam, vivendo sua vida, depois morrendo e não conhecem ainda. Isso era uma coisa muito maluca, assim, de se pensar, cara. Tem alguns grupos de pichação que, sei lá, você vê o nome dos caras em São Paulo inteiro, assim. Uhum. Você acha que, pô, vou para um bairro diferente hoje, não sei o quê. Aí você vai lá, tem um picho dos caras, tá ligado? Sim. E É aí você impressionante, começa a né? sair de São Paulo, você começa, tipo, descer assim, não, vamos pro litoral, tá ligado? Aí no litoral, no caminho, você vai achar, às vezes no meio do caminho, um lugar perdido, tá ligado? Assim, tem um Sim. picho dos caras, tá ligado? Aí você chega no litoral inteiro, tem picho dos caras de São Paulo também, entendeu? Eles me contaram, assim, tipo, o tempo que eu fiz rolê com esse pessoal, né? Teve uma que eu ganhei, assim, de uma outra artista, que ela tinha um convênio com, acho que a Color Jean, uma coisa assim. Ela falou, ó, Diego, eu tenho esse monte de lata, algumas estão enterradas, outras estão vencidas, mas se você quiser para você, tipo... E aí eu ganhei essa panca de lata, eu estava fazendo um trabalho para pintar um beco que tinha lá em São Paulo, em Osasco. Eu morava próximo e era um beco da hora. Falei, pô, queria muito fazer um trabalho aqui. Para mim era um processo de experimentação também. E naquela viagem que eu conheci essa galera, assim, comecei a conhecer muito pessoal. Aí às vezes eles pegavam, cara, sei lá, eles pegavam final de semana, mochila, lata, um monte de coisa, a gente vai para tal lugar, tá ligado? E às vezes tinha algum mano, alguém de conexão nesse lugar, e eles iam até lá pichando, tá ligado? Demorava dias e fazendo esse rolê, às vezes com um goró, tipo, e ficando na rua mesmo, e doideira, sabe? Tipo, mas enfim, Saindo é meio umas que a histórias deriva, aí. né? Às vezes sem saber para onde vai, só vai onde o vento levar e vai marcando a cidade, Cara, cara. Spray, rolinho, adesivo, tag, vai tudo. assim, isso me volta de novo um pouco para os nômades, assim, tá ligado? Sei lá, o homem sempre teve essa coisa pela expressão e essa coisa meio de andarilho, né? Tipo, o Sim. cara ser, tipo, que é a coisa do marginal também, né? Tem um pouco essa marginalização de ir, tô num processo de descoberta e sair andando, assim, para pintar e fazer, descobrir novas letras e, sei lá, e vivenciar mesmo o mundo, né? Pode ir passando aqui, tem mais alguma coisa? A gente tem várias letras, letreiros. Eu achei muito maneiro essas letras aí, cara. Bem maneiro. O alfabeto do bicho. Eu achei bem diferenciado. O bicho tem a letra verticalizada, né? E, e algumas pessoas podem achar que é só uma riscalhada, mas a galera normalmente pensa bem antes do que vai pichar, tem toda uma estética por trás, né, cara? Tem a questão também da velocidade da letra, da velocidade do picho ali que tu faz. Tem todo um conceito por trás, não é só chegar, pichar na parede, não. Tem uma ideia. E uma Ah, questão uma, aí uma das para a gente possíveis pensar. causas que a gente pode falar aqui, eu acho que é a questão do pertencimento do local, né? Dizer para a cidade, para a população, que muitas vezes é a galera que é marginalizada, né? Que é mal vista, assim, pela sociedade. E dizer que, cara, eu existo, eu pertenço a esse lugar também é meu. As gangues, né? Que a gente falou. Gangue, torcida organizada de futebol também faz muito picho, né? Então, se quiser, eu posso falar um pouco. Dale, dale. Beleza.
dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma coisa aqui. Pode seguir, Luciano. Ah, sim, não, você estava dando uma olhada aqui. Que tava falando aí dessa parte que muitos podem falar, e são várias outras orações. No anterior, aquele que mostrava falando que a voz para quem não tem fala, que seria se o Papa fosse mulher, aborto seria legal, que aí falando das questões de aborto Volta para nós feminino, aí, essas Diego, por coisas. favor. Que é no caso das mulheres que têm menos voz na sociedade então tem bastante mulher também que anda. Eu não sou desses movimentos, mas pelo que eu estava pesquisando, e aí várias mulheres que andam por aí, e não só mulher também, outros que só querem falar do assunto, e aí eu então dá voz para isso. Aí eu passo no próximo ali o político. Aí um dos motivos que aí que já estava falando ali mais cedo também, que são 3 tipos de pichação. Eu acho que eu tenho... Que aí no caso é o primeiro em 60, quando teve o militar lá e e as pessoas não tinham fala, e aí começaram a pichar vindo do que veio da Europa, dos Estados Unidos, e aí nesse primeiro período era mais político, e aí contra a ditadura, e aí são 3 tipos, nos tempos atual tem vê os 3 tipos juntos, que aí no caso o protesto segue até hoje, que aí quando usa para querer protestar contra alguma coisa, contra um aumento de salário, de gasolina, de qualquer coisa que eles queiram falar. E aí o próximo? No Brasil, essa questão do político protesto foi na ditadura, né? Que começou as pichações no Brasil. As pessoas começaram a pichar nos muros da cidade a frase abaixo a ditadura e diretas já. Pode ir para o próximo Esses slide, por favor. Esses pichos aí eram bem característicos, assim, principalmente em São Paulo, porque eles eram uns pichos com caixa alta, né? E, sei lá, isso começou a aparecer em todo o Brasil, assim, como um movimento, né? Abaixo a ditadura, com frases desse tipo, e eram todas letras caixa alta. Você vê que os caras pichavam com uns rolinhos grandes, tá ligado? Uhum. E mandavam na parede inteira, assim. Era bem da hora esse estilo de picho, né? Como um picho político de protesto, assim. Muitos pichadores vão usar alguma coisa parecida, assim, para demarcar. Principalmente São Paulo tinha muitas coisas nas bordas, né, do rio, até mesmo no Rio Tietê, que eram lugares grandes. Os caras começam a fazer uns pichos grandes, assim, tipo, utilizar uns rolos grandes, ou até mesmo utilizar, como fala, esguicho de... Teve uma época que virou moda, assim, é usar extintor, cara. Os caras enchiam o extintor de tinta e faziam uns pichos, assim, muito, muito louco, tipo, era um bagulho que sujava tudo, assim, tá ligado? Mas Tem era um bem picho também que marginal, aconteceu em assim. Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que foi num túnel de Porto Alegre. Túnel, não lembro se foi um túnel, viaduto, agora não me recordo bem. Também não lembro bem o ano. Que a galera fez um picho, mas foi um picho diferente. O que eles fizeram? Eles limparam esse túnel. Eles usaram água e sabão e picharam a frase por uma Porto Alegre limpa. E aí chamaram a brigada teve lá e vocês estão pichando aí? Não, não estamos usando tinta, não estamos usando spray, estamos usando água e sabão. E aí os policiais viram que não caracterizava nenhum tipo de crime, né? Porque o grafite é considerado crime ambiental. Então os caras seguiram fazendo o protesto deles, né? Pedindo por mais
para uma Porto Alegre limpa, né? Porque nesse túnel aí, o que era sujeira? Era a sujeira da poluição dos carros que grudava nas paredes. E outra coisa também, que eu estava falando mais cedo dos três tipos, que aí o segundo lá por 70, que aí o depois foi mais poético, o speech, aí no terceiro era mais pelo ego, mas aí voltando nesse primeiro tipo, que era essas letras como nesse exemplo, fácil de leitura, não precisa ter conhecimento sobre o tipo de escrita da pichação que tu consegue ler, porque era político, queria que as pessoas vissem e pensassem. E aí esse aí do CV que eu coloquei na imagem, que seria Comando Vermelho, é uma das maiores organizações criminosas do Brasil, criada em 79. O, e é um dos motivos que faz o picho ser mais mal visto do que o grafite, porque tem criminosos que usam para marcar o território, como ali dizendo que para entrar no local tem que estar com o vidro aberto, se tiver de moto sem capacete, porque senão tu não vai saber quem é que está entrando, e aí pode acabar tomando tiro ou qualquer coisa do tipo. E aí é uma das coisas que faz ser mal visto, porque tu pensa que é de criminoso, e aí tu não vai querer ficar vendo bicho. Aí pode passar a próxima. E o outro exemplo também que torna mal visto é que não é só as pessoas que querem falar algo de bom para a sociedade ou algo assim que usa o picho. Além de criminosos, pode também ter o racista, que também seria criminoso no caso. E aí, como ali que diz que negro só se for na cozinha do RU, cotas não. Ou ali um outro caso onde tinha uma família que morava, onde mostra ali para a direita, e aí durante a madrugada vieram e puxaram ali, voltem para a África, senzala, escravos à venda, e aí apontando ali para onde ficava a casa da família. E o próximo? Essas imagens me lembrou um picho que estava rolando aqui em Pelotas, acho que 2019, que picharam em vários lugares da cidade a frase mulher tem que apanhar. E aí a galera pegava e começava a apagar o apanhar e botava frases de amor, né? Para combater esse ódio aí. E mas como disse, são esses três tipos. Pode ser poesia ou algo para fazer pensar, como na imagem ali que diz o que eu estou fazendo para ir adiante. Não está ofendendo ninguém nem nada. É só para as pessoas que passar ali problematizar o que está na frente deles, o que eles vê todos os dias. Aí eu pode passar. Aí aqui eu botei alguns exemplos de grafite, que seria técnica de desenho, pintura, realizada em muros, painéis, o que faz as pessoas não considerar os dois crime e confundir com a pichação, porque os dois são feitos nas paredes, em painéis, prédios, pontes e outras superfícies. E o grafite se subdivide em diversos tipos. E aí são alguns exemplos. No caso, o stencil, caracterizado pela rapidez com que pode ser feito, que basta pintar os espaços nos ocos da cartolina, que faz o contorno da imagem, que aí eu pego uma folha, faz ali um desenho do contorno, e aí depois pega um estilete, e aí corta, e aí depois tu passa ou tinta, ou spray, ou pincel, ou coisas desse tipo, e aí vai sair o impresso ali. E aí esse aí é uma obra do Banksy, Stop and Search, ou Parar e Procurar, que é um artista bem famoso pelo mundo todo, que tem várias obras já expostas em outros lugares aí, pelo que eu lembro, e é bem importante. Aí eu passo pro próximo. Uma curiosidade sobre o Banks é que ninguém sabe quem ele é, né? Ninguém sabe a identidade dele. O cara pinta
o mundo todo e ninguém sabe quem é que faz. O cara é anônimo. Com algumas obras dele que poderiam ser bastante mal vistas por certos grupos, ou talvez fosse perigoso para ele também. Aí o Bomb, caracterizado pelos desenhos e formatos rápidos em paredes, vagões de trem, porta de garagem e outra superfície. É mais conhecido por ser feito em paredes legais e é bastante comum em São Paulo. O Bomb é a famosa letra gordinha, né? Diferente do picho, que é vertical. Aí o próximo. Aí o Throw Up, que é o mesmo que o Bomb, só que ele não tem os preenchimentos, no caso, sem a cor, é só o contorno. Para ser mais rápido ainda, né? Porque como é Sim. ilegal, o tempo é importante. Aí o Ad Salha, que seria o estilo selvagem, nascido em Nova York em 70, e ó, é um estilo de grafite mais complexo, ó, caracterizado pelas intersecções das formas, e de tão complexo que é, como dá para ver ali, ó, às vezes é até difícil de conseguir identificar o que está escrito. Eu mesmo não consigo ler o que está escrito. Esse aí é um clássico do grafite, né? Aí o pode ir próximo. Era muito feito nos vagões lá em Nova York. E aí o estilo 3D, como o nome já diz, ó, tenta dar uma impressão de algo tridimensional, e ó, pelo que eu procurei é bem novo esse estilo no grafite. Esse é do Edgar Miller. O, eu que sou mais da parte do desenho, coisa assim, eu achei bem legal o trabalho dele. Tem partes que tem pessoas em cima e aí é uma água e tem tubarão passando embaixo. Uhum. E parece bem realista até. Surreal, né? Parece até Sim. uma edição de imagem com Photoshop. Pode ir próximo. Aí o grafite, diferentes impactos na sociedade. E aí um dos motivos que defende também a pichação é dizendo se é arte ou não, mas a pichação é arte e o que que é arte? De uma maneira simplificada, a arte pode ser definida como toda a criação humana com o objetivo de se manifestar esteticamente. Música, pintura, filmes e diversas outras coisas. O, mas aí teria que ser belo. Normalmente era o que era considerado, mas depois no final não, no século XX, aí esse estilo, esse padrão de belo foi mudado. Aí a arte foi mudando com vários movimentos que teve. E um exemplo que brincava com isso e era o mictório do Marshall Duchamp, que é considerado arte, aí no movimento do dadaísmo, que queria mostrar que a arte não, nem é tudo que é belo é arte, que a arte pode ser qualquer coisa, algo do cotidiano, como o Andy Warhol, se não me engano, que tinha aquelas latas que ele fez, o Duchamp, que pegou só um mictório, botou o nome dele e colocou na galeria. E aí isso fez as pessoas pensar muito, porque eu incomodava, tô olhar, e aí a arte é o quê? É um Da Vinci? A arte é o Van Gogh? E aí tu chega e tem uma Victoria, algo que é normal do dia a dia, é sujo, e aí tu vê ali na galeria e estão dizendo que é arte. Então, não precisa ser bela. E aí, pode ir próximo? E aí, então, pichação é arte. O, não tem, como não tem uma definição certa, e mas a pichação, ela é uma manifestação estética e feita através da percepção, tenta passar emoções ou ideias e tem o objetivo de fazer as pessoas pensar e despertar uma consciência nos espectadores e possui um significado único e diferente. Então,
Segundo o que o dadaísmo e os outros movimentos falam, pichação pode ser arte. E aí, se pichação é crime. Segundo o artigo 65 da Lei 9.605, de 98, é crime ambiental e de vandalismo. E o E aí, como eu estava falando mais cedo, alguns dos motivos que tornam mal visto é que, na maioria das vezes, são feitos em espaços públicos, que são construídos com dinheiro público, e os impostos pagos pela população, que são usados para pagar essa construção de rua, em geral, e melhoria da cidade, em local público, que é pichado dinheiro público, que custeia os reparos, limpeza e tudo mais, ou em monumento histórico, que se for, e aí, como precisa de cuidado especial para ser limpo, precisa de materiais mais caros ou mão de obra especializada, e isso aumenta mais ainda os gastos, e é mais caro ainda. E isso é uma das coisas que torna mal vista. E o que eu estava lendo também, um dos motivos também que fala desse restauro é que quando tu vai restaurando, a, a obra original vai se perdendo, porque não vai ficar como original. A cada vez que tu tem que lixar, ele vai se degradando, e aí não vai ficando nunca igual. E se for uma obra antiga, o autor já está morto. Aí, além de não ser ele que está restaurando, ainda as diferenças de tecnologia, como foi feita, e tudo muda. E aí, que historiadores da arte que têm esse pensamento contra, usaria como um dos exemplos. E eu também o mais comum que se reclama, que é a não autorização do proprietário do local, que não consentiu com a pichação ou grafite antes, e e aí depois aí ele acorda e está ali. E quando é privado do cidadão, não é de empresa, aí é do dinheiro do próprio cidadão que é tirado. No caso, ele foi lá, juntou o dinheiro dele, pintou a casa dele, e aí depois está pichado. E mas também tem o pensamento de que a casa do muro, da parte de dentro do muro, é do proprietário. Mas se for do muro para fora, acho que eu não botei aqui no slide, que aí eu tinha uma pichação que dizia: senhora, do muro para dentro é seu, mas eu estou pichando do muro para fora, então aqui é público. Ou que também pode ter pensamento diverso sobre isso, porque muitas vezes é considerado como a frente de casa, a calçada como de propriedade da pessoa, que no caso, se estiver quebrada, quem conserta é o dono da casa. Então, aí fica isso, se, a, se ali é do proprietário ainda ou se é da rua. E aí, como nos exemplos anteriores, outro motivo que tornaria mal visto é os bichos de racista, xenofóbico, religioso, ou às vezes até os de declaração de amor, como foi falado, pode incomodar algumas pessoas, e aí eu faço que a opinião pública não goste muito. E aí, pode passar? E aí, que estava falando mais cedo, o grafite é crime. No, no parágrafo 2 da mesma legislação, que no caso esse aí foi de 2011, eu acho, colocou o grafite como permitido, desde que ele seja para valorizar o patrimônio, seja aprovado pelo proprietário, privado ou público. Então, se o grafite não for o dono, público ou privado, não autorizar, ele é considerado como pichação, então ele é crime ainda. Há punições para o crime de pichação. Pode variar a pena de 3 meses a 1 ano de multa.
e para monumento público ou edificação. E com o passar do tempo teve algumas alternativas que estão sendo adotadas, como o infrator tem que pagar cestas básicas ou prestação de serviços comunitário. E dependendo da região também pode ter outras diferenças, como em Porto Alegre, que os fiadores não são enquadrados só pelo picho. Aí também é considerado formação de quadrilha, porque assim possibilita que o Estado dê penas maiores para os infratores por causa dessas crias aí. E a pichação Aí, em prédios tombados, os prédios históricos da cidade, a punição é maior, né? É mais sim. tempo de prisão e a multa também. E aí falando agora também dessas multas, aí teve o projeto anti-pichação, que foi esse que falaram mais cedo, em São Paulo, 2017. A Câmara Municipal sancionou um projeto de lei, que é o do Dória lá, que pune os flagrantes de pichação com uma multa de R$ 5.000. E se for em patrimônio público ou bem tombado, aumenta para R$ 10.000. E também teve o de pichação, que era um atendimento telefônico para receber denúncia, mas quando ele foi criado, disse que tinha mais denúncia, mas aí foi passando o tempo, as pessoas foram parando de usar. Acho que foi até demais, né? Aí eu falando ali do que passou, tá passando até demais o slide, eu acho. Quando tava dizendo a contradição da rua versus a galeria, tava por aí, não tava? Tá, é aí mesmo. Aí muitos grafiteiros, pelo que eu tava vendo ali, não todos, mas tem alguma parcela que considera que se o grafite não estiver na rua, ele não é mais um grafite autêntico. Ele, ele tá na galeria, então ele não tá mais falando o que deveria ser falado. E ou como ou se for ir para a galeria, ele também tem ele é vendido, então ele tá lucrando em cima, não é mais como o grafite normal. Ou se tiver a prefeitura dando o dinheiro para financiar o grafite em alguns lugares, também não seria considerado grafite, porque não está sendo mais espontâneo, não foi o cara que pensou em fazer. Aí volta mais lá pro Renascimento e coisas assim, o movimento aonde alguém paga e aí tu faz. Até que parte é tu que pensou, até que parte é a tua opinião. Então, isso ainda seria grafite? Essa questão gera muita polêmica no mundo do grafite, né? Porque é só tu pegar e pensar a galera que é artista, que faz grafite, mas que trampa com outras coisas. Vou botar um exemplo, um advogado, qualquer trampo, e aí o cara decide viver da pintura e começa a expor os seus grafites em telas, em galerias para ganhar uma grana. E aí isso aí muitos grafiteiros acabam, né, dizendo que deixou de ser grafite e alguns continuam dizendo que continua sendo grafite e dizem eu sou grafiteiro mesmo pintando em tela, mesmo estando nas galerias de arte. Pode passar para o próximo slide? E os impactos negativos na sociedade. Vai próximo. Aí depois que o Dória estava passando cinza tentando pichar, tentando apagar os pichos, e aí eles apagavam, e aí não dava nem uma semana e já estava pichando em cima. Aí um que eu trouxe aí, que escrito, é o picho e você pinta, vamos ver quem tem mais tinta. E mas como falado antes, quando é pintado,
de volta. O dinheiro não vem do o governo dando deles exatamente, é o público que pinta, é o público que paga com os impostos. Então, quando tu picha, está pagando duas vezes. E aí então não dizendo que é ruim pichar ou que é ruim apagar, mas aqui uns dados que eu peguei segundo em Lourbe, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, a recuperação de monumentos, pontes e edificações sofreram pichações e vandalismo, que tem um custo de 2 milhões por ano, que com esse valor, segundo eles, seria possível construir 2 UPA pequenas, uma escola padrão ou a implantação de 1.700 novos pontos de iluminação em LED. Ou no Rio, em 2015, que gastou 1,5 milhão, além do orçamento de 2,5 milhões previsto para restaurar os monumentos, que esse 2,5 é o que gasta anualmente. E mais esse 1,5 foi porque estava mais depedrado. Mas nesses dados que eu peguei, não era só pichação, tinha outros, então não é exatamente isso que causa. Mas aí era 102 monumentos públicos, e esse dado foi só entre janeiro e dezembro de 2015. Então é muito dinheiro gasto com esse negócio de pichação e mais o governo querendo pintar em cima ou para restaurar. E um historiador, Sérgio Duarte, ou pode passar? Que aí ele está falando sobre isso, destruir os monumentos históricos com pichação. E aí ele fala que como falado antes, tem vários tipos de pessoas diferentes que picha, pode ser para falar, ou outros para racismo, ou coisa assim. Aí ele fala que se cada grupo que surge começar a destruir os monumentos históricos, nós ficaremos vazios, sem referência. E aí eu trouxe alguns exemplos de monumentos por diferentes grupos, que aí no caso os bandeirantes, que embora eles foram bem importantes aí em São Paulo, se não me engano, foram bem importantes para a história do Brasil, porque eles andavam por aí descobrindo e foram importantes por várias coisas, mas também muito negativo, porque disse que o Borba Gato, se não me engano, que era um deles, que tem até uma estátua, foi até queimado esse tempo aí, a estátua dele com pneu, que eles eram também um bando de escravistas e além de andar com escravo, também torturavam índios e mais um monte de coisa. Então, embora ele pode ser bem visto por alguma coisa, também é mal visto por outra. Então, é um alvo seguido de pichação. Aí, pode próximo? Eles são heróis ou vilões, né? Deixando a pergunta assim no ar. É como na história chinesa, que tem o imperador, que foi também, durante um tempo, visto como herói, que seria o imperador Qin, há muito tempo atrás. E aí foi o primeiro a unificar a China. E aí ele também tem isso, que de tempo em tempo muda. Aí passa durante uma década, ele é considerado herói. E aí nos livros, coisa assim, fala sobre ele como alguém importante pro país. Aí passa uma década, aí ele começa a ser mal visto, porque também era outro que fez muitas crueldades. E aí assim vai, é como os bandeirantes. Para alguns ele pode ser visto como herói, mas para outros ele deveria ser retirado, como até aconteceu depois do Black Lives Matter, lá quando morreu o cara lá nos Estados Unidos, que aí começou esse movimento de destruir várias obras, algumas foram tiradas da rua e levadas para os museus, e outras continuaram na rua, e aí no caso esse aí, o monumento do Zumbi dos Palmares, muito importante, e mesmo ele, então no anterior era por causa vinha e pichava por causa que eles eram escravistas, e aí nesse é o contrário, por causa que é um dos negros mais importantes que teve, e aí vem e picha ele, seria os racistas. E aí, passa próximo. E aí esse é o exemplo da igreja, que ali ameaças, dizendo várias coisas, alguma não dá para ler direito. Pode passar o próximo.
E aí eu comecei, que eu também nem conhecia, eu vi a imagem, e aí eu fui procurar, e aí que é um dos problemas também que as pessoas dizem, que essas obras que estão ali, mas nem sabe quem que é. Então tá ali de que alguns são escravistas, não deveria estar, e aí no caso essa irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, que foi canonizada em 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco, com o título de Santa Dulce dos Pobres. Foi uma das mais importantes, influentes, notórias ativistas humanitárias do século XX. Por suas ações de amor e assistência aos desfavorecidos, recebeu a alcunha do Anjo Bom da Bahia. Então eu mesmo nunca tinha ouvido falar, e então tá ali, mas já até abandonada, e aí pichado, porque as pessoas não sabem do valor da obra, da pessoa, que também pode ser também artístico, como o Arco do Triunfo do Napoleão, que está lá, e é bastante importante, mas o Napoleão também foi outro que fez muita coisa ruim, mas tem um grande valor histórico que foi feito. Então, se tu destruir isso aí, vai se perdendo. E aí, então tem que ficar isso aí, como teve uma conversa na nossa sala falando sobre isso aí, e aí foi dito que não é todo mundo que faz, tem muitos pichadores, grafiteiros assim que respeitam os monumentos, mas tem alguns poucos, e aí é uma das coisas que traz essa fama ruim para esse estilo de arte. E aí pode seguir. Aqui a gente tem algumas interpretações dessa linguagem. Algumas pode ser como crítica, que é a primeira imagem da esquerda do Banks. É um cara que critica muita coisa, a ética, a sociedade, o governo. Temos o Coletivo, que é uma pintura aí dos gênios brasileiros, um dos maiores nomes do grafite do mundo. E o Coletivo poderia ser como o grafite é um dos elementos da cultura hip hop, então tem essa ideia de coletivo, de parceria, e tem a interpretação que pode ser de protesto, que começou aqui no Brasil com a frase "abaixa a ditadura" e "diretas já". Pode passar, Diego, por favor. Esses aí são os trabalhos que eu coloquei sobre sustentabilidade, é, sustentabilidade e faça você mesmo, né? A ideia aí era falar sobre formas de fazer arte, né, de forma sustentável ou de forma que você mesmo crie. A gente pensa hoje as latas no Brasil são muito caras, né, no geral, tipo, você tem grana para comprar um spray, tipo, e você ia fazer uma arte, às vezes é muito caro. E às vezes tem algumas alternativas também, né? Por exemplo, na escola, empecilhos que às vezes que você tem que arrumar algumas maneiras de fazer. Aí eu coloquei essas duas artes, foi o meu tempo aí em São Paulo. Esse aqui foi alguns experimentos que eu estava fazendo, tipo, foi com esborrifador que eu criei. E esse aqui foi os stencils que eu fiz com stencil de fita, que ao invés de você ter que ficar ali, tipo, cortando o stencil, com uma lâmina, todo aquele trabalho que você tem anterior, você cria o trabalho na hora. Então eu vinha com as fitas, colocava as fitas e desenhei, já ficava o desenho ali. Então eu pintava e depois eu tirava as fitas e aí eu tinha essas texturas assim. Isso é bem interessante, esse tipo de stencil para trabalhar com a criançada, né? A gente que vai dar aula, porque a gente não pode lidar com lâmina, esse tipo de coisa, é uma maneira interessante. Eu já apliquei uma vez, coloquei a criançada para fazer desenhos, mostrei alguns grafismos para eles, e eles usaram ali a parte de trás do centro de artes para fazer umas pinturas e tal, e foi bem legal. Esses sprays aqui são meio complicados de fazer, esses borrifadores, essas coisas, mas dá para fazer muita coisa, sei lá. Eu usei por muito tempo e era bem interessante de fazer esses de perfume, assim, que você abre e tal e coloca e faz e monta uma proporção de tinta ali, né?
Aí o interessante desses sprays como que fala? De desodorante, cada um costuma ter uma certa textura, assim, né? Teve um tempo em Pelotas, um tempo que eu já estava aqui, eu comecei a utilizar um que ele era automático, assim, eu apertava ele e saía certinho uma bolinha. Aí eu comecei a espalhar essa bolinha assim, pela cidade toda, tipo, e criar outros desenhos com a bolinha, né? Ela fazia essas bolinhas e tal, aí eu começava a criar outros desenhos, né? E outros não, outros saía bolinha, mas saía com um pingo no meio, ou saía algum outro detalhe. Tinha toda essa coisa assim de cada perfume, então era muito inesperado, assim, era uma coisa muito legal de ficar fazendo teste. Eu tô com esse aqui ultimamente, que eu tô trabalhando nos corantes também. E aí tem toda essa coisa, né, de você criar a tua brisa para ver o que pode virar tinta, que cor que pode sair. O negócio dos sprays tem que tomar muito cuidado, assim, porque entope muito fácil. Você tem que ter uma boa peneira, alguma coisa para você poder utilizar. O que É mais que eu poderia bom, falar sobre isso? é bom para usar a tinta nesses borrifadores feito em casa, diluir bastante com água e depois, na hora de colocar no recipiente, filtrar ela como se fosse passar café. E aí tu vai tirar aquele excesso de Isso, sujeira, daquela parte mais grossa da tinta, para que não entupa ali o cap, no caso, é a ponta a biqueira onde sai a tinta, né? Dá para usar exato, borrifador de jardinagem também, né, Diego? também. Não sei se tu já chegou a usar esse que tu Aham, compra em agropecuária. Dilui a tinta igual normalmente a latex, né, que é a mais barata, uma tinta acrílica de parede para uhum, casa. Dilui com água, faz a peneira ali, com uma meia talvez também dá, um coador de café, que tiver em isso. casa, É que para aqui não a gente entupir. não acha, aqui a gente não Eu acha quase, tenho, mas é difícil achar. eu tenho um Mas em em São casa, Paulo a cara. gente tem umas peneirinhas para funilaria, cara. Que é umas Uhum, peneirinhas, ela é como se fosse uma meia, assim, tá ligado? Que aí tem. não, como é no revólver, né? Os caras não podem entupir de jeito nenhum aquilo. Eu utilizava por muito tempo em São Paulo essas peneirinhas. E eram muito boas, assim, para poder fazer uma tinta, que era certeza. Eu passava, não entupia os capzinhos. Outra coisa que dá para fazer também, que tem um custo bom e dá para trabalhar nas escolas, né? Que como a gente falou bastante aqui, é o preço do material que é caro. Canetão, essas canetas para fazer tag Isso, com corante xadrez, né? Bota uma esponja essas de cozinha, como se fosse a parte macia da caneta, a parte que vai escrever, corta uma bique ali, o cano da bique e faz a passagem da tinta, né? E é baratinho ali, é R$ 4, tu consegue fazer. É uma forma, uhum. uma alternativa. Sim, é o que eu falo só pessoal. Eu sou um cara que gosta de mexer com tinta, assim, né? Saber trabalhar muito, como que fala? As composições da tinta, né? A gente nunca pode esquecer, por exemplo, tem um corante, ou seja, um pigmento, e eu preciso ter uma base para poder dar um bom suporte. Senão, por exemplo, se você usa só o pigmento, por exemplo, a chance é a primeira chuva que ter, ela vai ou escorrer, de repente você quer aquele efeito legal, tá ligado? Pode ser bacana. Uhum. Mas é uma coisa geralmente que não fica muito tempo, né? Agora, se você quer um efeito duradouro, você tem que ter uma tinta bem consistente, assim, para poder trabalhar. Mas sempre tendo essa questão aí das peneiras, assim, para não ter nenhum. Vou Acho que dar uma olhadinha basicamente no. aqui é isso, assim. A gente vai falar um pouco, vai apresentar aí alguns caras aqui de Pelotas. Aí não sei se eu conheço alguns aí deles, não sei se vocês quiserem falar mais. Eu acho que a cena local é grande, na verdade, a gente tem muitos artistas que são daqui de Pelotas, né, na verdade, que estão sempre aí trabalhando, eu acho que esses são um deles, assim, né. É interessante que essa galera daqui, cada um trabalha uma linguagem, né, eles trabalham muito juntos e a gente começa a ver o trabalho deles meio que se unindo, eu acho isso bem legal, assim. Às vezes o cara trabalha muito realismo, né, acho que o Gs, por exemplo, trabalha muito realismo. Aí de repente você vê alguma coisa do Gordo que não é tão realista, mas ele mistura ali no meio e eles começam a fazer essa coisa. E depois tem os letreiros
do Asno 1, por exemplo, que eu acho bem legal. E aí tem uns exemplos O, na cidade que a- vocês provavelmente devem ter visto. o expressionismo, né, que foi uma técnica criada pelo Bero. Hum. O Beiro, acho que ele começou a utilizar aquela coisa do... Ele misturou duas ideias, né? Acho que os gêmeos já faziam um pouco, né? Que é colocar... Por muito tempo se colocava, queria, por exemplo, um traço muito fino, um traço bem fininho. Ele geralmente Uhum, colocava alguma sacolinha, alguma coisa para sim. impedir, né, a passagem de tinta em partes, para aquela tinta ficar bem chapiscada, né? E ter aqueles efeitos, né? Hoje a gente tem um monte de cap, né, que já vem para a gente, que é cap que vai fazer fininho, ou vai fazer uns traços mais estourado, tipo, hoje a gente tem muito mais tecnologia, mas por um bom tempo a galera ficou inventando, né, essas maneiras de como produzir diferentes tipos de traço, né. Eu acho que o Beiro utilizou um pouco disso, assim, dessa técnica que existia e misturou essa coisa, né, de expressionismo, talvez, com o movimento, assim, pelo que eu acho, que eu vejo na arte dele, assim. Falar em movimento, o grafite tem isso também, né, cara? Que é usar o corpo também, né, cara? Se movimentar, como tu falou no começo ali, a galera que faz escalada, que às vezes sabe assim, um sobe nas costas do outro para pintar mais alto. Cara, tem muita movimentação do corpo, então trabalhar isso com as crianças é bem interessante. É da hora, tem um lance coletivo muito forte, né? É bem interessante mesmo. Eu não sei, isso aqui chega a ter algum nome para vocês, esse tipo de letreiro? Não, Seria não, um tá só as imagens. bombe? Hã? Tá só as imagens. Esse aqui seria, por exemplo, um bombe? Teria algum Pô, tipo esse de aí é o que eu nome tava falando mais específico? cedo. Esse aí é o Style, aquele que fica, pelo que eu entendo ali, pela aparência, parece aquele que eu disse que é muito um em cima do outro, muito detalhado e difícil de leitura. Ah, pode crer. O personagem do Vez, né? A gente vê muito nas pinturas dele. Aí o Beiro, Ou famoso uma Beiro. coisa eu não eu ando de ônibus pro centro de artes, aí muitas coisas eu nem prestava atenção, mas aí eu depois de pesquisar para esse trabalho, aí eu comecei a ver muito mais desses grafites no que aí dizia que essa gente o picha que faz grafite no em Pelotas, e aí depois de pesquisar e os tipos diferentes, aí eu no caminho aqui pro centro de artes mesmo, eu acho que eu vi pelo menos uns dois ou três do Beiro no caminho, e aí eu desses bombes vi outros, e aí eu esse aí era só algumas imagens para passando que já devem ter visto já pelo caminho ali, pela volta do centro de artes também tem. Se eu não me engano, o Beiro fez faculdade ali no Centro de Artes, fez artes visuais também. Só não sei se foi bacharel ou licenciatura, mas ele foi aluno. Acho que o Teve Beiro um é outro aí, bacharel, não sei se ele chegou a Bacharel fazer. Não sei se ele chegou a fazer licenciatura. teve um outro também, eu acho que era o Gordo, eu acho, que tá aí mais pra frente. Nas imagens, se não me engano, que eu tava lendo, eu acho que também estava se formando, se não me engano, esse ano, ano passado, ou alguma coisa assim. Eu não lembro se era ele, mas tinha um também que tava, desses que estão por aí, que tava se formando também no Santo de Artes. Na A maioria imagem de dessa baixo galera foi das artes visuais, né? O Theo foi das artes visuais, o foi Asno 1 também. foi das artes também. O Gui foi do design, né? Aqui na Federal também de Pelotas. Aí o Essa Asno imagem de baixo 1. aí dá para ver. Eu não sei de quem é aquele personagem, aquele retrato ali em branco. Provavelmente é do Beiro. Dá para ver o grafite coletivo da galera, né? Do Beiro, do Sim, Gui, eles, do eu Gordo, tava pesquisando, do eles saem bastante Gess, juntos também. a caligrafia do Asno. Esse aí tem no caminho também,
vindo pro, quando tá indo ou indo pro ângulo ou indo pro centro de artes, para aquele lado ali, tem uma parte que eu vi um daqueles dele também ali. O As não tá voando, né, cara? Tá pintando demais. Pintando muito. O Gordo, Teve um deles que, teve um deles que tava no, na Fena Doce, se não me engano, também, que pintou a formiga lá. Eu não lembro qual deles que era. o Gordo tem um bar aqui em Pelotas, né? Um bar, barra galeria de arte. Uma característica legal do Gês é esses retratos que ele faz, né? A cor que ele usa para pintar esses rostos. Eu acho muito interessante isso. E aqui é digamos assim, um pequeno resumo, né, do que a gente falou aqui. Passa aí, Diego, para nós. É a arte rupestre, né, que é essa necessidade que o homem tem de se expressar desde o tempo das cavernas, na Roma, onde surgiu a palavra grafito, que depois lá em 70, nos Estados Unidos, virou grafite. É o surgimento do movimento hip hop e tendo o grafite como um dos elementos, né, dessa cultura, que se espalhou pelo mundo inteiro. Deus. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá de bom. Aí a reflexão sobre a possibilidade do... Pode continuar, Gadelin. Não, no anterior. Volta até as crianças ali na parede. Aí a reflexão sobre a possibilidade das artes, obra de arte como reflexões filosófica e poética na educação básica. Se fala disso há muito tempo que deveria se utilizar, mas dos motivos que torna que não deu certo até agora é a forma que é colocado, que normalmente o professor traz uma obra e refaz ela no papel com lápis de cor ou identifica o que está mostrando ali e o que o autor estava querendo mostrar com aquilo ali e fica estático. O aluno não pensa muito, ele só fala, não tem nada a ver com ele. E, e aí isso torna mais chato as aulas. Mas também não dá para quer dizer, dá, se for bem usado, usar essas obras mais da frente, em outro lugar, europeia, coisa assim, dá. Só que um dos problemas é que nem todo mundo vai no museu, nem todo mundo vê essas obras. Então, uma das possibilidades que poderia ser para melhorar isso é usar o grafite. Pode ir para o próximo? Perdemos Que o Diego. Aí voltou. que o, que o grafite tá no caminho, como eu disse ali no centro de artes, e aí tu vê os grafites no caminho, e aí tu pode pensar, tu lembra do que tu viu, o que tu acha que o autor estava querendo dizer com aquilo, ou sei lá, o que te lembra isso, ou é da vivência, da volta do aluno, ou pode até trabalhar, como teve numa escola, não lembro se foi ano passado, algo assim, em São Paulo, não lembro que aí os alunos foram para casa no final do ano e aí a escola chamou uns grafiteiros que fizeram uns trabalhos ali, mas não em tudo. E aí quando as crianças viram e é aquele ar cinza e quadrado da escola que afasta as pessoas, aí tu chegar ali e tu vê tudo pintado e aí foi bem visto e aí depois até as crianças começaram a trabalhar, então não só
a parte teórica, eles podem trabalhar com isso também, o movimento corporal todo. E aí esse aí é um exemplo que eu coloquei que eu nem sabia, foi o colega ali, o Jonathan, que fez, que no caminho para o Centro de Artes, eu não sou do tipo que fica olhando muito ao redor, e aí mas esse aí era um que eu prestava bastante atenção, que o cara tá indo pro colégio com sono, cansado, e aí tu passa, e aí tá ali o bom dia, aí tu passa, bom dia, e segue, e aí e aí tu vê ele todos os dias, aí na ida, na volta, e aí esse aí, o cara lá do bigode, lá que parece o pai do Tony Stark lá também, que é grandão do lado do de história lá, vê também. E aí esse aí é um exemplo de grafite que pode estar do teu lado, que tu vê e pode ser falado. Tipo, o que que te passa isso e coisas assim. Aí esse era um exemplo disso. Pode passar. E aí o importante da arte urbana na sociedade. Tem várias manifestações, ou como foi falado antes nos outros trabalhos, mas focando mais no grafite, que, que a cidade pode afastar as pessoas, tu chegar num lugar, ficar com medo ou qualquer coisa assim, mas aí se tu chegar e tchau. E e aí tu chegar e tu vê tudo colorido, vê chama mais tu pro lugar do que um lugar vazio. E aí então tu chegar ali, isso é uma coisa que melhora. E aí o artista pode vir também, se juntar nos locais e fazer a obra não só algo que não tem a ver com o local. Ele realmente trabalhar com as pessoas do local também, como no exemplo desse de pintura. Pode seguir para o próximo. Que em Detroit, que nos anos 70, que estava fragilizada pela indústria automobilística, que estava ruim, e a cidade começou a cada vez mais pessoas sair, e a cidade ficou mais vazia, vários prédios abandonados, e construções e coisas do tipo. E, e aí um artista também, quando tinha saído da cidade dele, não lembro agora qual é a história, e e aí depois quando ele voltou, um ano depois, por aí, e aí viu a cidade abandonada, e aí ele resolveu usar o grafite, que aí começou a juntar ele, as pessoas da cidade, da rua dele por ali, e limpar a cidade, também botar grafite pelos lugares. Aí as pessoas começaram a vir ver, começou a ficar bem visto, e isso começou a atrair cada vez mais pessoas. E aí esse movimento foi tão bem visto que depois foi convidado para fazer isso em outros locais. Que também pode seguir em diante. Ou esse outro exemplo que E aí esse é um estacionamento também em Detroit que estava abandonado, e aí se juntaram nesse prédio e aí começaram a fazer grafite. Aí que é local dessa organização, se não me engano, que é dona desse estacionamento. E aí começou a botar grafite, chamar pessoas, e aí seria uma galeria de grafite. E aí esses grafites na cidade começou a chamar atenção, muitas pessoas vindo, e aí foi até revitalizando a cidade. Então a arte urbana não só é boa para os olhos, como também ajuda economicamente, deixa as pessoas mais felizes. E aí, pode passar? E aí, agora falando mais no Brasil, qual que era o nome dos artistas?
uma dupla de artista holandês, o Jeroen Koolhaas e Dre Urhans, sei lá, eu não consigo ler o nome dos caras, que vieram pro Brasil na favela também, no projeto Favela Painting. A primeira iniciativa deles foi em 2007, foi pintar um mural na Vila Cruzeiro, que é esse aí de um garoto empinando uma pipa. E aí, aí 2 anos depois, eles voltaram para fazer outros projetos, porque gostaram bastante da interação que teve com as pessoas e como foi bem visto e tudo mais. E aí, pode ir próximo? O melhor lugar de pintar, eu acho que é na quebrada, cara. Normalmente tu vai pintar lá e aí chega o pessoal, tiozinho, trocar uma ideia, o pessoal que traz café, te traz um pedacinho de bolo. A recepção é muito mais calorosa do que em alguns lugares, por exemplo, como o centro. Eu gosto mais de pintar em bairro. Aí, esse aí foi o que eles fizeram depois, quando voltaram. E aí fizeram essas carpas em estilo japonês, no concreto. E que também trouxe bastante pessoas para querer ver. E não foi só eles chegando, pessoas de fora e fazendo e vão embora. Eles chegaram, contrataram as pessoas locais, falaram com eles se eles gostavam das ideias ou não e tudo. E aí começou a juntar mais de, não lembro, 700 pessoas, eu acho, não lembro o número certo. E aí foram fazendo. E aí, e aí isso melhorou bastante, porque com as pessoas vindo, aí depois pode seguir. E aí eles até depois em Santa Marta, em 2010, queriam fazer um projeto maior com 34 casas da, da Praça Cantão, se transformaram em exemplos de cores, que e aí eles queriam fazer a favela inteira, e aí estão fazendo lá, eu acho, até agora, e aí fazer essa cor para todos eles, e aí isso ajuda muitas pessoas no local. Aí uma fala deles, a favela não foi apenas o lugar onde essa ideia começou, mas foi também o local que tornou possível trabalhar sem um plano, pois suas comunidades são informais. Essa era a inspiração. Em um esforço comunitário com as pessoas, pode-se trabalhar quase como em uma orquestra, onde se tem uma centena de instrumentos tocando juntos para criar uma sinfonia, afirmou eles que quando participaram. É a força do coletivo, né? Sim. E aí, esse que eles estão, uma campanha que eles fizeram, arrecadaram mais de 100 mil dólares para fazer, que é isso que eles querem fazer da, da favela inteira que eles estão planejando fazer. E aqui algumas indagações sobre o que a gente falou aqui, na nossa apresentação, sobre o que pode ser entendido, né? Sobre o grafite e a pichação, crítica social, protesto, vandalismo, arte, expressão, decorativo, manifestação cultural, e o chat, o microfone está aberto para quem quiser falar alguma coisa. Eu estava até vendo ali, já é 9h13, dá uma Acho que a gente acelerada aí. estourou, acho que a gente estourou o tempo, né? Aí eu dou uma agilizada e falar atividade. Ah, é pior. A gente postou atividade lá, pessoal, no Classroom, uma atividade bem simples. A gente propôs uma ideia de vocês criarem um pseudônimo, uma tag. Colocamos 2 exemplos lá da caligrafia, o Bomb e o Picho. E a ideia é vocês criarem uma identidade visual através da caligrafia do grafite. Tem um vídeo também, um tutorial para auxiliar.
Era só isso? Eu acho que é isso. O pessoal está meio tímido, não quer falar nada. Acho que podemos encerrar.